o tema geral dessa passagem dessa série é a destruição em todas as nações, a restauração de Israel e o estabelecimento de Sião, da Sião universal, né? Por que o tema deve ser, por que não a destruição das nações, mas a destruição em todas as nações, né? Eu estou explicando o tema aqui. É porque a destruição, as nações, entre todas as nações, no final, vai ter um remanescente de crentes, né? Por exemplo, na grande tribulação, os 144 mil irão pregar o evangelho do reino em todas as nações. E Deus tem eleitos para herdar a vida eterna em todas as nações. E sob essa pregação dos 144 mil, que não são testemunho de Jeová, vão se converter sob a pregação desses 44 mil, todos os eleitos, né? Então haverá multidões e multidões de crentes que passarão vivos para o reino do milênio, né? Então a destruição, Deus não vai destruir as nações totalmente, né? Aliás, há muita confusão quando a Bíblia diz em 1 Pedro que a terra será incendiada, né? A ideia inicial, para quem lê as profecias sobre a destruição nas nações, é que a terra deixará de existir. Irmãos, a terra nunca deixará de existir. Nunca. A terra foi criada para permanecer, né? A terra é uma bênção, foi criada para ser uma bênção. Nós vamos chegar lá a Isaías capítulo 48, acho que é 48, que vai dizer que a terra não foi criada para ser um caos, foi criada para ser habitada. Então, o que vai acontecer com as nações não vai ser a destruição de todas as nações, vai ser uma espécie de purificação das nações. Purificação no sentido de os ímpios serão tirados, né? É isso que quem lê Mateus 24, às vezes chega lá no capítulo 24 de Mateus, e olha, diga-se de passagem, que a maioria das pessoas, dos crentes, inclusive, inclui intérprete da Bíblia, intérprete profissional, e todos vocês são intérpretes da Bíblia, certo? Mas eu estou falando dos intérpretes profissionais da Bíblia. Muitos até acham que ali Mateus 24 é o arrebatamento, né? Mas Mateus 24 não tem nada a ver com arrebatamento, né? Então, quando ele fala do julgamento das nações, é dito que um grupo vai para a esquerda e um grupo vai para a direita, né? Aos da esquerda, Deus vai dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e os seus anjos. Aos da direita, Deus vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino. Lembra essa palavra reino? O reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, né? Há muitas diferenças aí, mas não vou entrar entre os da direita e da esquerda, mas só vou entrar nessa parte. Esse da direita, essa hora se chama o julgamento das nações. Então, os ímpios das nações serão banidos. Os crentes, os justos das nações serão conservados, né? E é outra coisa que as pessoas confundem com arrebatamento, é quando Jesus disse: então um será deixado e outro será tirado, né? Eu gosto de perguntar, quando eu estou falando sobre isso, qual é a vantagem ali em Mateus 24 e 25? Ser tirado ou ser deixado? O que vocês acham, né? Então a grande maioria dos crentes, inclusive dos intérpretes profissionais, acha que a vantagem é ser tirado, porque confundem Mateus 24 com o arrebatamento. No arrebatamento da igreja, a vantagem está em ser tirado, mas no julgamento das nações, a vantagem está em ser deixado, porque tirado
tirado para ser lançado no lago de fogo. Certo? Não imediatamente assim, porque no julgamento das nações eles serão mortos, né? Como nós vamos ver aqui, são mortos em massa, né? E ficarão mortos até o dia do juízo final, né? Tá certo? Que é depois do milênio. Isso para quem é pré-tribulacionista. O amilenista não crê assim. Muito bem, então o tema aqui é a destruição em todas as nações. A restauração de Israel, porque Israel está sempre em distinção, né? Inclusive no reino do milênio, há uma distinção entre o povo de Israel e as nações, né? E o estabelecimento da Sião universal, porque Sião na Bíblia é universal. Às vezes é aplicado para Israel, né? Especialmente para Jerusalém, mas na Bíblia inteira, no contexto geral da Bíblia, Sião é universal, né? Todos os crentes, quer seja judeu ou gentil, né, de qualquer nação, naquele dia se juntará em um só povo, chamado Sião, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 24, cujo tema é Deus anuncia o julgamento das nações em defesa de Israel e da Sião universal, certo? Está claro esse tema do capítulo 34? Deus anuncia o julgamento das nações em defesa. Deus está pensando na restauração de Israel e na defesa de Israel e da Sião universal. Deus vai julgar as nações para preservar Israel e a Sião universal. Quando a Bíblia menciona esses lugares, né, essas cidades arrogantes, esses países, essas nações arrogantes do passado, Edom, Babilônia, Moabe, eles representam as nações arrogantes e rebeldes contra Deus de todos os tempos, do tempo de Isaías, do nosso tempo e dos tempos do cumprimento do livro de Apocalipse, certo? Mas é importante reprisar aqui que quando ouvimos acerca da futura destruição das nações, da simultânea restauração de Israel, isso vem a revigorar a esperança nas fiéis promessas de Deus. E essa mensagem que Deus manda o profeta escrever deve soar aos nossos ouvidos como um alento, né? Principalmente nos dias de hoje, em que o mundo está muito atribulado, né, por causa da pandemia, né? O mundo está inquieto, agitado, perplexo e na incerteza. Ninguém tem certeza de nada, né? E trouxe confusão em todas as áreas, na política, na economia, na sociedade e até na igreja, né? Até a igreja de Jesus Cristo sofreu com essa pandemia, né? Não deveria, mas exatamente por causa do medo, né, e da falta de fé, sofreu muito por causa, e também por obediência às leis, né, dos governos descabeceados. Então é assim. Então, meus irmãos, a mensagem que traz essa passagem, né, é uma mensagem coerente com o que eu já disse sobre o alento que ela deve trazer para nós. Então a mensagem é: prestem atenção na mensagem deste texto. Preste atenção na mensagem deste texto, porque ela traz uma mensagem de alento na medida em que,
por ela ficamos cientes de que Deus está sob o controle das nações até o completo cumprimento de seu plano eterno. Então preste atenção, não despreze essa pregação, não despreze a leitura desse texto. Se possível, se preciso for, eu até exorto os irmãos a chegar em casa e ler essa passagem de novo, né? Aliás, todo o texto a gente só entende melhor quanto mais a gente lê, né? Na primeira, na segunda, ainda tem muita coisa para se entender. Na terceira é que o texto vai clareando em nossa mente, né? Então, por isso que a Bíblia, cada vez que a gente lê, ela é nova para nós, né? Então, preste atenção, porque essa mensagem nos traz alento por nos cientificar de que Deus continua no controle das nações. Deus não perdeu o controle das nações. E Ele está controlando as nações com a sua poderosa mão, com o seu plano, com a sua sabedoria, até o cumprimento que Jesus chama consumação do século, até o cumprimento do plano de Deus. Então, Deus, nessa passagem, eu vou fazer uma redundância aqui, né? Meio esquisita. Nessa passagem, Deus não é deísta, Deus é teísta, mas um teísta bíblico. Vocês entenderam o que eu disse ou não? Não? Nessa passagem, Deus não é um deísta. Como é que Deus pode ser deísta? Deus é um teísta. Mais ainda, não um simples teísta. Deus aqui é um teísta bíblico. Tá certo. Eu já previa isso. Estou falando de Deus, né? Porque Deus não é deísta, mas é teísta, né? E um teísta bíblico. Porque na teologia, a crença em Deus, para os que creem em Deus, aqui não inclui os ateus, né? Que exclui os ateus. Quem é ateu, ele não é nem deísta nem teísta, certo? Mas existe teólogos e religiões que são deístas. O que quer dizer isso? Eles creem, o deísta crê que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus criou o céu e a terra, e o mar e tudo que neles existe, só que ele cruzou os braços, né? Sentou numa cadeira confortável e está lá até hoje, só de espectador, né? Concedeu livre-arbítrio ao homem e entregou tudo ao homem, seja feito segundo a vontade do homem, né? Isso se chama deísta, ou seja, resumindo, Deus não se importa com o que está acontecendo no momento nas nações. Deus não se importa, Deus não interferiu, eles usam a palavra até interferiu, porque Deus não interfere, Ele é a história, né? A gente não interfere numa coisa que a gente está dentro. Se Deus está dentro, não dá para interferir. Eu não interfiro na minha alma, porque eu estou dentro da minha alma está dentro de mim, né? Então, mas eles usam a palavra interferir. Deus não interfere na história da humanidade. Tudo acontece segundo o livre-arbítrio, né? Que segundo eles não negam que esse livre-arbítrio foi concedido por Deus. Esses são os deístas, né? Agora, o teísta, né? O teísta, da mesma forma, crê, igualzinho a eles, que Deus criou o céu, a terra, o mar e todos que neles existem, né? Só que Ele é o Senhor da história, o Senhor dos acontecimentos atuais, o Senhor da escatologia, né? A mão de Deus está movendo, né, a história humana, a atualidade
e o futuro da humanidade. É aquele velho ditado popular, né? Não há nenhuma folha de uma árvore cai se não for pelo poder de Deus. Muito citado antigamente, ultimamente eu não tenho ouvido muito, né? Mas como é que Deus é Deus, né? Ele criou todas as coisas. Antes de criar, ele traçou um projeto, que a Bíblia chama de decretos, né? Ou plano eterno, ou predestinação, que são a mesma coisa. Então, ele predestinou todas as coisas, colocou num plano escrito, né? E ele soberanamente vem seguindo o seu plano. Deus é fiel ao seu plano. Tá certo? Isso é chamado teísmo. Agora, ultimamente, nos últimos 30 ou 40 anos, tem surgido um terceiro ramo, que é chamado terceiro ramo, que esse terceiro ramo se desdobrou em outros ramos, né? Chamado teísmo aberto, né? Open teísmo, né? Então, esse teísmo aberto já não é um teísmo bíblico, né? Não vou explicar agora, uma hora dessa a gente explica o que quer dizer teísmo aberto. Por isso que eu disse que Deus é teísta nessa passagem. Ele não é deísta porque ele não entregou as nações. Ele é teísta porque ele continua governando as nações sob o controle, e tudo acontece segundo a vontade de Deus, para o bem ou para o mal. Certo? Então, esse é o teísmo bíblico, né? Então, nessa passagem, eu sei que é um exagero aqui, isso não existe, Deus ser deísta, Deus ser teísta. Aqui eu quis ilustrar que essa passagem, Deus mostra Deus sob o controle das nações. E isso vem nos confortar, porque Deus não interfere na história, não interfere nos acontecimentos modernos. Deus não interferirá no futuro, né? Deus é planejador, arquiteto, né? Estratégico. A vontade dele está, a história é o que está acontecendo atual. Por isso que o crente não se queixa de nada, né? É proibido se queixar, né? A pandemia está deixando, eu estou impaciente. Pecado, né? Nas suas orações, diga: graças a Deus pela pandemia. Graças a Deus pela pandemia, né? Se você exercitar isso, você não vai sentir os efeitos que eu mencionei da pandemia. Você vai se livrar da depressão, da ansiedade e de todas as doenças, se você tiver um coração agradecido. Um coração grato a Deus, principalmente, é o segredo da saúde, né? Porque essa pandemia veio por quê? Porque o chinês quis? É por isso? Não, de jeito nenhum. Foi Deus que mandou esse coronavírus, né? Ele tem um propósito, né? Nós não sabemos todo o propósito. Nós só sabemos pelo menos só um propósito. Ele será glorificado. Amém? Esse é o grande propósito. Esse propósito todos nós sabemos. Deus está sendo glorificado, será glorificado com a pandemia. Por isso que eu sou feliz. Um crente é feliz quando ele vê Deus sendo glorificado, né? Se Deus está sendo glorificado, eu sou feliz, porque eu fui criado para a glória de Deus, não foi? O que diz o catecismo? Quem criou todas as coisas? Deus. Porque Deus criou todas as coisas para a sua glória. Então, se Deus está sendo glorificado, eu sou realizado. Meus irmãos, essa é a característica mais diferencial entre o crente e o incrédulo. Ele fica feliz, contente de ver Deus sendo glorificado, mesmo com a sua própria morte, né? Mesmo quando ele está morrendo e vendo Deus, e Deus abre os seus olhos, né? Como aconteceu com quem? Quem foi que
na hora da morte viu Deus sendo glorificado? Estevão. O crente deve morrer como Estevão, deve desejar morrer como Estevão. Ao morrer, seus olhos espirituais abram para ver a glória de Deus. Olha, até há uma pergunta ingênua: mas a Bíblia não diz que Jesus está sentado à direita do trono de Deus? As pessoas confundem a palavra. A Bíblia é interpretada literalmente, mas a palavra sentado significa sentado eternamente, né? Sempre sentado. Nenhum ser vivo fica sentado a vida toda. Jesus vai ficar sentado eternamente no trono, né? Mas suponhamos que Jesus está sempre sentado à direita do Pai. Uma coisa foi certa: Estevão, na hora da sua morte, viu Jesus em pé, né? Jesus se levantou em glória para receber a alma do seu servo fiel. Então, isso é tudo. Até na hora da morte, o crente se satisfaz, se realiza e fica feliz em ver Deus sendo glorificado. Amém? Então, meus irmãos, para você ficar contente em ver Deus agindo sob o controle das nações, o primeiro ponto dessa passagem eu desenvolvi da seguinte maneira: nesta passagem, Deus avisa que está indignado contra as nações. Esse é um aviso. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Então, isso me deixa muito feliz, ver o meu Deus, né, tendo controle das nações. Então, nesta passagem, Deus avisa que está indignado contra as nações, e não somente isto, e determina sua punição. Porque quando alguém está indignado com uma coisa, normalmente planejam uma punição para aquela coisa, para aquela pessoa, né? Essa é a história do versículo 1 a 4, né? Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que produz, né? Aqui você vê que Deus não deixa nada fora, inclusive a produção, a economia do mundo, né? O mundo valoriza tanto a produção, mas nesse dia a produção está sob a indignação de Deus, né? O mundo inteiro, o mundo e sua plenitude. Não vai ficar um espaço entre as nações onde Deus não tem a sua mão, não vai colocar a sua mão, né, poderosa. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Não importa o tamanho do exército das nações. Aliás, não haverá exército poderoso contra a mão do Todo-Poderoso. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Então, aqui é literal, né? No julgamento das nações, quando Deus se levantar para julgar as nações, a marca vai ser morte, matança, né? E seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes inundarão.
um pouquinho antes. Então, aqui essa passagem nos lembra que o salário do pecado é a morte. Desde quando Deus vem sendo misericordioso com as nações, vem sendo tolerante, né? E as nações só progredindo no pecado, né? Mas o salário do pecado é a morte. Chegou a hora. Também nos serve de alerta no contexto atual, né? As mortes que há no mundo é fichinha para esse dia, é café pequeno para o que vai acontecer, né? É só ler o livro de Apocalipse, capítulo 14, 20, diz: o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Isso aqui é uma referência aos tempos de Apocalipse, porque, como eu disse, capítulo 34 e 35 são escatologia não realizada, está para se cumprir no futuro. Não se cumpriu, não era escatologia para os dias de Isaías e nem para os nossos dias, é para o futuro, certo? Então, no futuro, diz o livro de Apocalipse, que a mortandade vai ser tão alta, porque de tal modo que o sangue vai até o cabestro, os freios, né, dos cavalos, e os mortos se espalharão na terra, equivalente à extensão de 1.600 estádios, né? E há uma outra profecia que diz que vai durar cerca de 7 meses para sepultar os mortos. Ezequiel 39, 12, durante 7 meses estará a casa de Israel a sepultá-los para limpar a terra. Então, nesse dia, o sangue chegará, a mortandade será tão alta que o sangue chegará aos freios dos cavalos, e durará 7 meses para sepultar os mortos, né? Então, o juízo vai ser severo. A destruição nas nações será grande, nunca visto, né? Mas não basta as nações, os céus também precisam ser mexidos, né? Porque quando Pedro fala que a terra será incendiada, o céu também, né? Principalmente o céu, porque onde foi que começou o pecado? Na terra ou no céu? No céu. E onde o pecado passou, deixou os seus resquícios. Até no céu há resquícios do pecado, porque foi no céu que começou. Aí diz aqui: todo o exército dos céus se dissolverá. Talvez seja uma referência aos anjos caídos, ou até mesmo às estrelas, né? Não importa, os céus serão abalados, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como caem as folhas da vide e a folha da figueira. Isso aí, quem lê Apocalipse vai entender as estrelas caindo do céu, né? Os abalos sísmicos. Deus movimentará, balançará a terra e, inclusive, por meio desses abalos sísmicos provindo do céu, que Deus vai castigar as nações. Porque as nações não aguentam quando os céus se movem. Basta dar um trovão que todo mundo arrepia, né? Uma trovoadazinha, né? Comparando com a destruição da época, né? As pessoas tremem. Um tufão que abala uma cidade só, as pessoas fazem um alarde. Como é que chama outro nome para tufão? Que de vez em quando dá lá em Santa Catarina, nos Estados Unidos. Então vai ser multiplicado por 1000 esses abalos sísmicos, né? O céu
será movimentado. Então, nessa passagem, Deus avisa que está indignado contra as nações e determina a sua punição. Eu uso essa palavra determino porque é uma palavra bíblica para indicar que não há retorno, que não há retrocesso. Deus escreveu, está determinado. A indignação de Deus contra as nações e a punição de Deus contra as nações não tem volta. É profético, é decretado. Então, isso nos conforta? Espero que sim. Quando nós lemos aqui Deus convidando as nações, esse convite aqui é um convite daquele convite pro forma, porque as nações não estão nem aí, Mas Deus continua, sempre convidou durante todos os séculos e continua pela sua misericórdia convidando as nações. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que produz, porque a indignação do Senhor. Então, esse convite, talvez, se as nações atentassem para esse convite, haveria mais arrependimento, haveria mais aceitação do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz para salvar as nações, para salvar os pecadores. Talvez haveria mais arrependimento e um retorno e um olhar para Jesus, mas não há muita esperança. As nações vão de mal a pior, Primeiro que eles não querem ouvir, segundo que eles não querem ouvir porque não querem ouvir, segundo porque eles têm medo de ouvir, É aquela velha história, tem medo, mas não tem vergonha, Tem medo, mas não se arrependem, Quando acontece um abalo sísmico, por menor que seja, o mundo treme. Esse coronavírus, então, estremeceu a terra. Mas e cadê o arrependimento? E o olhar voltados para Jesus, o Salvador do mundo? Não houve. O mundo vai terminar, vai passar essa onda do coronavírus e o mundo vai ficar igual sempre foi. Exceto, eu espero que a igreja, os crentes tenham aprendido a confiar em Deus, que é uma das lições que esse coronavírus trouxe, foi exortar as pessoas a confiar em Deus, terem coragem, olhar para o seu Deus e dizer: Senhor, eu morro por Ti, se for da Tua vontade. Amém? E o segundo ponto diz que nesta passagem Deus avisa como vai aplicar a punição às nações, porque no início ele só vai dizer que vai aplicar uma punição às nações, porque ele está indignado com as nações, e dessa punição resultará em muita matança, mas não diz como. Agora ele vai dizer como. Nesta passagem Deus avisa como vai aplicar a punição às nações contra as quais ele está indignado. E isso nos lembra que tipo de morte será. Apocalipse 21:8 diz que os juízos de Deus para com as nações e também para com os indivíduos culminará no lago do fogo. Terminará no lago de fogo. Aí diz aqui, o versículo 5: porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então, note que eu disse que Edom não é aqui. Esse trecho de 5 a 7, irmãos, é tudo uma metáfora, É tudo uma metáfora do que vai acontecer, certo? Edom é uma metáfora que representa todas as nações incrédulas, rebeldes
que querem viver e progredir sem Deus. Isso é arrogância. Querer progredir sem Deus é uma extrema arrogância. É uma rebeldia, né? Mas aí diz, porque a minha espada se embriagou nos céus, uma metáfora. E eis que para exercer juízo, desce a Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. Aí segue, a espada do Senhor, também uma passagem metafórica, a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura de sangue de cordeiros, de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosla e grande matança na terra de Edom. De novo, Edom simboliza a sociedade sem Deus, em rebeldia contra Deus, né? Querendo se desenvolver e progredir sem Deus, não reconhece Deus, né? Que Deus é que abençoa, Deus é que faz progredir, Deus é, como dizia Jó, Deus é que dá, Deus é que tira, né? As nações não reconhecem isso, né? E a palavra sacrifício aqui, comparado com as gorduras de sangue de cordeiro, de bode e tal, né? É também uma metáfora do sacrifício levítico, né? Mas, na verdade, é a guerra do Senhor, né? Contra as nações. Os bois, aí no sacrifício levítico, não era sacrificado bois selvagens, mas aqui inclui bois selvagens, cairão com eles, os novilhos com os touros, a sua terra se embriagará de sangue, e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Aqui também é uma metáfora, não é bois, não são bois e novilhos que vão morrer nesse dia, são pessoas. São os homens rebeldes, né? Porque Deus se levantou contra as nações. A indignação do Senhor é contra as nações, e a sua morte vai ser como se fosse um sacrifício realizado, né? Isso é interessante, porque como anunciamos, Deus, o tema aqui, desses capítulos do capítulo 34 e 35, que Deus vai destruir, haverá destruição do Senhor nas nações, em defesa de Israel e da Sião universal, né? Então, isso aqui também tem uma lição interessante, que está em Hebreus, né? Capítulo 9, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, para Deus redimir Israel e a Sião, precisará um sacrifício. Esse sacrifício é a purificação da terra, levando embora pela morte, pela destruição, os ímpios e rebeldes de todas as nações. Terceiro ponto aqui, nesta passagem, Deus avisa a razão da punição. Isso nos lembra que todos pecaram, né? Qual é a razão? Por que Deus vai punir as nações? Diz o versículo 8 a 15. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Então, aqui, Deus está defendendo a destruição das nações, tem uma causa, a defesa de Sião. Deus precisa estabelecer o novo céu e nova terra. E, como diz Apocalipse 22, nela não entrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e nem os que praticam mentira, né? Então, o pecado não entrará no céu. Então, como é que Deus purifica o pecado? Por meio de sangue, né? Sem derramamento de sangue não é remissão. Por isso que é comparado aqui esse dia de matança, esse dia quando o sangue, a matança vai ser tão grande, a mortandade vai ser tão grande na destruição que Deus vai infligir, vai implantar em Israel, nas nações, que o sangue vai dar nos freios dos animais, e demorará 7 dias
para sepultar os mortos, é comparado a esse sacrifício porque esse é o sacrifício de sangue que Deus vai usar mais uma vez para purificar a terra, né? É claro que não é em absoluto, né? É um pequeno comparativo, porque o sangue que purifica, o único sangue que purifica o pecador do seu pecado, de modo que ele esteja limpo e pronto para entrar no reino de Deus, é o sangue de Jesus. Amém? Os ribeiros de Edom se transformarão em piche. Agora vai descrever então uma espécie de inferno, né? Piche é um combustível cuja propriedade é que ele não se apaga, né? Se colocar fogo no piche, ele fica ali queimando, né? Até que venha alguém e se apague, e o apague, né? Então os ribeiros de Edom, ribeiros, se transformarão em piche. Agora imagine como vai ser, né, a situação eterna das pessoas. Aqui é uma referência também ao lugar eterno aonde esses mortos, do versículo 1 a 4, e esses mortos referidos aqui como sacrifício, né, irão ter. Porque nós sabemos que não é simplesmente morrer. Nós não cremos no aniquilamento. Nós cremos que há um inferno literal, onde as almas dos ímpios sentirão o calor insuportável, como foi o caso do rico, da história do rico e Lázaro, né? E na ressurreição, suas almas se juntarão novamente ao corpo para ser lançado no lago de fogo, que é semelhante ao que nós vamos ler aqui. O ribeiro só que lá é lago que arde com fogo e enxofre. Enxofre é pior do que pinche, né? Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em pinche ardente. Nem de dia, nem de noite se apagará. Certo? Piche tem essa propriedade. Subirá para sempre a sua fumaça, e de geração em geração será assolada, e para todo o sempre ninguém passará por ela. Mas aí vem a destruição, provocará um vazio nas grandes cidades, né? As grandes cidades de concreto, né? Selva de pedra, de concreto e asfalto. Aqui até o versículo 15, vai descrever que a destruição vai ser tão grande que a terra vai ficar deserta. Aí, quando as cidades vão ficar desertas, quando uma cidade fica deserta, uma casa, né? Por exemplo, se você deixa a sua casa fechada por muitos anos, sem ninguém ir lá varrer, limpar, morar, né? Quando você volta, tem morcegos, barata, ratos, todos os insetos vêm tudo morar lá, né? Eu lembro que quando nós tínhamos o acampamento lá na embarcação, a gente ficava um ano inteiro sem ir lá. Quando a gente chegava lá, assim de morcegos, né? E era um trabalho para tirar esses morcegos, para limpar, para acampar, né? Então é assim. Então as cidades vão ficar desertas, que morrerão a maioria. Então os animais, os pássaros, as aves de rapinas, os animais selvagens tomarão conta da cidade, né? Aí para onde foi a arrogância dos impérios? Para onde foi a arrogância dos construtores, dos arquitetos, né? E das grandes construções, né? Tá certo? E por último, nesta passagem, Deus avisa que a garantia da punição às nações é a sua palavra. Porque durante essa leitura, um incrédulo poderá dizer: não, é impossível, né? Nações estruturadas
como nós temos hoje? Nações portentosas como nós temos hoje? Nações com poder econômico que nós temos hoje? A organização política que nós temos hoje? É impossível, né? Apesar que os Estados Unidos estão demonstrando que não há tanta organização política assim. Está uma bagunça. Onde já se viu perder correspondência, bagunça. A eleição dos Estados Unidos foi uma bagunça, né? Está bagunçado e vai até ele resolver essa bagunça vai demorar, né? Porque isso também demonstra que a Terra não é tão organizada assim, que os políticos, por mais arrogantes, prepotentes, orgulhosos, e metidos que sejam, né? O mundo não está tão organizado assim, né? Aliás, a organização começa na alma, né? Por isso, meus irmãos, que Deus quer que nós acalmemos a nossa alma, organizemos, nós façamos uma faxina em nossa alma, né? Chegue em casa hoje e faça uma reflexão, como é que está a sua alma? Faça uma faxina. Há alguma impureza lá dentro? Alguma cobiça? Alguma inveja? Algum medo? Né? Alguma desconfiança? O que tem na sua alma? Né? Faça uma faxina. Organize os compartimentos da sua alma. Né? Tudo de acordo com a santa palavra de Deus. E não somente isso, tudo de acordo com a orientação do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é a espada do Espírito. E o Espírito Santo usa a sua palavra para organizar a nossa alma. Então, o ser humano não é tão organizado assim, não. E um sinal, quando você estiver agitado, com medo, preocupado e ansioso, com alguma coisa, é porque sua alma está começando a se desorganizar. Cuidado que vai virar um montão de lixo, certo? Porque móveis embolados junto, vai juntando poeira e se torna lixo. Então, o nosso último ponto aqui sobre a questão de que nossa alegria, nossa paz, nossa segurança e nosso alento no meio dessa confusão toda em que observamos no mundo, é que Deus está sob o controle das nações. E um dia Ele cumprirá a sua palavra, certamente. Porque nessa passagem Deus avisa que a garantia da punição às nações é a sua palavra. E Ele diz muito bem claramente: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Está se referindo à passagem anterior, do deserto que vai virar, da desorganização que vai virar essas nações no dia que Deus se levantar para derramar a sua indignação sobre elas. Porque Ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartiu a terra com o cordel, para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Ou seja, a terra não terá mais aquele orgulho, aquela beleza que sempre teve, né? Nesse período, nesse tempo em que Deus derramará a sua indignação e haverá destruição nas nações. Agora, por que ele diz, buscai no livro do Senhor? É porque, meus irmãos, a garantia de que a palavra de Deus se cumprirá no futuro é que já se cumpriu no passado. Então, o que está mandando aqui? Nós irmos lá para o Êxodo e ver que Faraó não resistiu à mão de Deus.
é irmos lá para o deserto e ver que a própria natureza não resistiu à mão de Deus. Quando faltou água, Deus fez aparecer água. É olharmos um pouquinho mais para a história e ver que Babilônia, que Egito, que Assíria, por mais arrogantes que elas fossem, por mais armadas que elas fossem, por mais preparados que fosse o seu exército, a palavra de Deus se cumpriu. Então a nossa fé aumenta quando olhamos para trás e vemos o que Deus já fez. Por isso que é importante aquele hino. Olhe para o que Deus já fez, uma a uma, e conte as bênçãos. Né? Eu gosto de olhar para trás, para a minha vida. De vez em quando eu faço uma reflexão, lá quando eu era ginasiano, né? Aquele baixinho, aquele toquinho de gente. Ginasiano é que antigamente, viu, Natália, era chamada aquela criança que entrava no curso ginasial, né? Saía do primário para o ginásio, né? Era chamado de ginasiano, né? Então eu olho para aqueles tempos e até agora, como a mão de Deus veio me guiando e tudo foi correndo de acordo com a vontade de Deus, né? Aí a minha fé aumenta, né? E com respeito às promessas proféticas de Deus, a garantia que tudo vai cumprir exatamente como Deus falou tudo que Ele já fez, a história registrada na palavra de Deus. Amém? Então, leia a história bíblica desde o começo. E para encerrar essa pregação, eu vou dizer para vocês o seguinte, que todo mundo já sabe. O cerco está fechando, Deus está para cumprir a sua palavra, o convite às nações e aos indivíduos e a todas as pessoas se repetem século após século. As nações não querem ouvir, mas assim que os tempos se cumprirem, segundo o plano eterno de Deus, a destruição cairá sobre as nações repentinamente e ninguém escapará. É exatamente como nos alertou o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:3. Lá Paulo disse: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. É assim. Vamos aguardar esse dia em paz, porque como diz João, quem tem essa esperança, purifique a si mesmo, para que nesse dia não se afaste envergonhado. Então, se Jesus já purificou os nossos corações, a nossa alma, nosso ser, com o seu sangue, se já estamos perdoados, e se já estamos vivendo em santidade, em preparo para esse dia é maravilhoso. Essa promessa aqui para o futuro é maravilhosa para nós, e aguça, desperta e aumenta a nossa esperança e a nossa fé em Deus. Amém? Deus nos abençoe. Te damos graças, ó Pai, porque um dia tudo isso se cumprirá. E mais ainda, estava sob o controle das nações nos tempos de Isaías, está sob o controle das nações agora e estará sob o controle das nações no futuro escatológico, no cumprimento das profecias. E tudo se dará exatamente como Isaías descreveu nesse capítulo 34. As nações ímpias, rebeldes e alienadas de Deus serão destruídas. E nós vamos te agradecer pelas tuas promessas. Amém.